Fechar aqui. Boa noite, quem foi chegando. Bia já está aí. Tudo bom, Bia? Internet boa hoje? Tá legal? Quer falar para testar? Peraí. Libera teu microfone aí. Tá direitinho? Tá ótimo. Muito bom. Maria de máscara. Eita! Já viram a lua hoje, gente? Iluminando o nosso estudo? Já viram? Que coisa linda! Boa noite a todos. Boa noite. Cadê você, Carlos? Estava te procurando. Tudo bom, meu amigo? Oi. Tudo bem? Caiu a conexão, mas voltou. Ah, estava aqui pensando. Cadê o Carlos? Tá tudo bem? Tá picotando. A minha fala tá picotando? Para vocês também? Não, agora normalizou. Ok. A gente então vai
Vou fechar o microfone aqui, algumas pessoas, só para não fazer interferência, tá bom? A gente vai dando início ao nosso estudo de hoje. Bem-vindo, está chegando pela primeira vez aqui no nosso estudo. A gente começa... Microfone ligado de alguém. Vou deixar aqui. Vamos lá. A gente sempre começa com a leitura do Ideal Espírita. A página de hoje, que vai ser lida pela nossa querida Anne, é o item 60, Justos e Injustos. Eu vou dividir a tela aqui, para que a gente já possa ir olhando. E, em seguida, o Carlos Mariano vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, o item 6, é uma continuação do item que o Alex abordou ontem, que é dar a César o que é de César. Então, a gente já vai iniciando, vou passar a palavra para a Bia, que vai fazer a leitura, os comentários, e após os comentários da Bia, a gente tem um tempinho também para fazer os nossos comentários e observações. Depois ela faz a prece inicial e eu passo em seguida para o Carlos. Tá bom, Bia? Pode liberar teu microfone. Pode começar. Obrigada, Bia. Bem-vinda. Nada, obrigada a você. Justos e injustos. Cada manifestação da criatura atende a um objetivo determinado conforme as necessidades de ciência. Todo gesto traz significação particular. Toda intenção é potencial de procedimento. Quem ostenta conhecimento nobre ou paz interior já surpreende em si mesmo razão para engrandecer a própria estrada. Todavia, o espírito que se entrega às tendências infelizes, baldo de estímulo que aniquilem a rotina da angústia, carece de mão amiga e recurso salvador para empreender a grande libertação. Assim, Jesus, envergando a condição de santificante sabedoria, demandou os corações imersos nos cipoais de perturbação entretecida por próprios, nos caminhos humanos qual fecho de claridade imarcessível, retificando roteiros, dulcificando sentimentos, burilando instintos e incentivando ações. E após o patíbulo da cruz, permanece conosco em toda circunstância, sorrindo ou sofrendo com os nossos atos. Estende socorro ao caído, solo, julgo de hábitos viciosos. Reacende o lume, confiança na consciência engasturlada do desespero, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Fortalece os ideais superiores que bruxuleiam nas almas, estendendo a luz a quem tropeça nas sombras. Compreende os fortes, mas solidariza-se com os oprimidos de todas as processos, todas. Não só ergue a misericórdia, mas exalta igualmente a justiça, transfundindo a loucura em bom senso. Distribui a codeia de pão e cartilha do ensinamento na sustentação do clima do amor e da verdade. Eis porque disse-nos o Mestre: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quando a dor e a ansiedade surgirem violentando-nos o ser, saibamos contrapor a pureza da nossa fé e a chama do nosso ideal às condições pequenas e cruciais dos testemunhos terrestres. Convictos de que o ensinamento do Mestre é esclarecimento para as mentes ensobrecidas e ensejo benedito de passarmos da condição de injustos e transviados para entendedores das leis divinas e cooperadores leais da obra da criação. Augusto Silva.
Já vai direto para os comentários? Sim. Então, aqui ele vem falando, nessa parte que toda intenção é potencial de procedimento, sobre a nossa vontade, para que a gente tenha força de vontade, para que a gente possa realizar as coisas. E depois, no segundo parágrafo, ele comenta que quem já tem o conhecimento e paz interior não necessita de amparo para seguir em frente. Mas quem vive na angústia, no sofrimento, na depressão, precisa de uma mão amiga que estenda ajuda, que estenda aquele socorro para que a pessoa saia daquele momento para poder tentar buscar conhecimento, fazer o certo. Porque é muito difícil a gente fazer as coisas certas quando a gente está sofrendo, quando a gente está em depressão. A gente precisa de alguma coisa que traga a gente para a luz. E aí, logo depois disso, ele vem comentando Jesus. Que Jesus ia em busca desses sofredores, que Jesus ia em busca do sofrimento, ele não ficava esperando chegar nele. Como ele tinha o conhecimento, ele ia em busca para que ele pudesse distribuir, é como se fosse um tesouro, né? Ele tivesse ali, que é o conhecimento, e ele ia distribuir esse tesouro, porque o que ele ia fazer com esse conhecimento e com essa paz interior e com toda essa luz só para ele? O que eu entendi da lição é que a gente tem que se espelhar em Jesus em busca das pessoas que estão sofrendo. Aqui ele também cita que são de todas as pessoas. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar socorro e ajuda só para as pessoas que sofrem. Não, o socorro e ajuda é a gente saber perdoar, é a gente saber ouvir o outro. Porque é fácil a gente ter pena também, não dizer pena, mas ter compaixão daquela pessoa que está ali sofrendo, passando fome, mas ter compaixão daquela pessoa que faz mal para o outro, daquela pessoa que mente, daquela pessoa que outra pessoa sofrer, essa pessoa também é sofredora, porque ela está ali indo pelo caminho que não vai trazer uma coisa boa para ela. E depois ele vem falando aqui no finalzinho que Jesus distribui a codeia do pão e a cartilha do ensinamento. Então, Jesus, ele alimentava a matéria e o espírito. Porque é muito difícil também, a gente querendo ou não, a gente está no mundo mundial. É muito difícil a gente viver só de conhecimento e não ter ali um conforto de vida, sabe? Um lugar para dormir, um prato de comida para comer, seja lá o que for. Tentar buscar uma luz, sendo que a nossa matéria está ali sofrendo, passando necessidades, privações que, para qualquer um de nós que está aqui assistindo o estudo hoje, é difícil a gente manter a calma quando a gente não está bem materialmente, né? Que a gente não... Questão de dinheiro, mas às vezes não tomado, horas de sonos dormidas. É difícil a gente tentar buscar conhecimento se o nosso corpo não está bem. A gente tem que tentar ajudar, amparar tanto o lado espiritual quanto o lado material daquele que está mais próximo da gente. E eu acho que ele citou aqui Jesus como o exemplo maior disso. Né? Nem precisa ser citado, a gente conhecendo já sabe que ele é o exemplo dos exemplos. Isso aí. Terminou? Terminei. Terminou, muito bom esses comentários. E é assim, né, Bia? Muitas vezes, aquela pessoa que a gente vê sofrendo claramente, aí a gente oferece ajuda. Mas, na verdade, tem pessoas que escondem o sofrimento, né? E às vezes, só com um olhar, você consegue perceber que ela também está precisando de atenção, de carinho, de ser ouvida. Né? Então, você tem essa percepção para ver isso, né, que não está claro, esse sofrimento que não está claro, eu acho que é o mais difícil, né? Porque o que está visível e o que não está muito é muito claro. Fácil, né? Muito legal o seu comentário. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação sobre o que a Bia leu e falou? Eu estou sentindo falta aqui dos nossos 3 falantes, Roberto, Mário e Fernando. Eu acho que foram passear, foram ver a Lua, porque os 3 faltaram ao estudo.
A Valquíria levantou a mãozinha aqui, ó. Valquíria, pode falar. Boa noite, Oi, amiga. gente. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, essa questão, né, da gente perceber, né, o sofrimento do outro, no olhar, enfim, essa questão da pandemia, do isolamento, fica muito mais difícil, né? Fica muito mais complicado, né? A gente perdeu esse convívio diário, né, com algumas pessoas. Então, essa troca, às vezes, fica complicada. E aí, eu acho que eu tenho até tentado fazer a minha parte, eu escolho, assim, umas 3 pessoas ao dia e sempre mando uma mensagem perguntando como a pessoa está, e aí, está puxando um assunto, enfim. Porque, às vezes, né, quem sabe vai alcançar lá aquela pessoa que naquele dia, poxa, não está muito bem, que bom que você, né, passou uma mensagem e a gente está aqui conversando, né? Então, eu até vi uma entrevista também no Saia Justa, onde a Mônica Martelli diz que ela tem uma tia, acho que de 84 anos, 94 anos, uma coisa assim, e que com essa pandemia a preocupação dela aumentou, ela tem ligado todos os dias para a tia dela, porque antes ela não ligava, ela sabia que a tia dela estava lá e ela estava cá e ok. E agora ela falou que ela tem ligado, procurado saber e tal, enfim, que a gente possa também fazer desse momento, né, já que a gente não pode ver, né, o sofrimento dos outros pelo olhar, né, que a gente possa se fazer presente de alguma forma e que essa tecnologia nos sirva para isso também, né? Muito bom. Eu acho também, Valquíria, que com essa questão da pandemia, às vezes vou falar por mim, a gente vai para o centro espírita e aí a gente faz palestra, atendimento fraterno, participa de estudo, só que esquece, correria do tempo, às vezes a gente está tratando a semana toda, aí vai para o centro no sábado. E a gente esquece de olhar para aqueles que estão dentro de casa, né? A gente sempre no culto do lar, quando a gente fala do próximo, fazer bem ao próximo, eu tento sempre ressaltar que o próximo é aquele que é o mais próximo de todos, é aquele que acorda ali do meu lado todo dia. E às vezes a gente ouve aquele que está lá na rua, um desconhecido, a gente tem paciência de ouvir, porque às vezes a pessoa do nosso lado do ônibus, e como estuda o Espiritismo e se foca em Jesus, a gente ouve, só tem para contar. Mas aí o filho vem falar alguma coisa, a gente perde a paciência e fala, não tenho tempo agora, daqui a pouco eu te escuto. Às vezes é a gente perceber o sofrimento e a necessidade daqueles que estão ali convivendo com a gente, né? Morando com a gente todos os dias. Me fez lembrar uma coisa que aconteceu hoje aqui em casa. Eu estava ali na varanda estendendo a roupa, e aí meu filho mais velho chegou, assim, de mansinho, aí ele olhou para fora e falou assim, eu adoro o dia, mãe. Aí eu peguei e falei, e a noite? Aí ele, também, mas eu gosto da luz do dia. Assim, do nada, né? Aí começou a conversar comigo, aí eu fiquei estendendo a roupa, depois eu caminhei com ele até o quarto. Olha, ele falou uma meia hora sem parar, ele estava querendo falar comigo, É de isso aí. casa. Parar para ouvir, né? Aí eu parei, ficou ali comigo estendendo a roupa, depois eu fui para o quarto dele, a gente ficou conversando, e ele falando sem parar. A necessidade, né, de ouvir aquele que está ali mesmo com você, pertinho de você. A gente acha que não carece tanto, né? Obrigada, Anne. Vou pedir para... Porque Jesus saía falar todo mundo, mas a gente acha que isso, que é para fazer igual Jesus, a gente precisa falar para as pessoas fora. Às vezes não, é exercer o exemplo dele dentro da nossa casa, né? Exatamente. Obrigada, minha amiga. Pode fazer, então, a prece inicial para a gente passar a palavra para o Carlos, tá bom? Obrigada, Bia. Nada. Obrigada a vocês. A gente vai começar agradecendo por essa oportunidade de estar aqui. Cada um de nós, com as suas dificuldades, nem tem uma facilidade tão grande de estar presente. É um presente poder participar de um estudo, estarmos juntos, pensarmos juntos no nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a essa energia divina que nos colocou aqui nesse planeta, pedindo para que esses bons possam continuar durante tudo, durante as nossas reflexões,
que os nossos amigos e pais possam estar presentes, juntos de nós, os nossos protetores, que têm tanta paciência conosco, que eles possam estar presentes neste momento, ajudando na nossa reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, Bia. Então, Obrigada a vocês também. eu vou passar a palavra para o nosso amigo Carlos para fazer a leitura do Evangelho, então. Vamos lá, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 6. A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos. Dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que se dê a cada um o que lhe é de devido. Tá? Então, o que acontece? Esse texto, ele é uma continuação do texto que foi lido ontem pelo Alex, e talvez tenha sido uma coincidência, né? Ontem foi um contador e hoje é um comerciante falando. E o assunto, o que me chamou a atenção aqui desse texto? 3 fatos aqui que não apareciam no anterior, que é o horror que os judeus tinham ao tributo. Tá? Eu acho que isso não mudou muito até hoje, né? Nós temos um certo antipatia, né, com esses tributos que são cobrados, a gente questiona, é complicado, né? Depois aqui embaixo vem dizendo, ó, um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Tá? Então aqui, nitidamente, a formação das torcidas organizadas, né? Eu acho que talvez tenha sido a primeira torcida organizada. E é interessante, né, como é que a gente se movimenta. O movimento para reivindicar e para protestar é rápido. Tá? Então, está aqui a comprovação, né, que um numeroso partido se havia formado para recusar um imposto. E lá no final ele vem dizendo, né, mas Jesus dá-lhes uma lição de justiça. Tá? Justiça, no caso aqui, referindo-se, né, à questão de honestidade, de correção, dignidade, integridade. E, na verdade, a intenção era não pagar os impostos. Tá? Então, eu gostaria agora de compartilhar com vocês, na verdade, o que eu vivenciei como comerciante. Eu anotei aqui para me seguir uma sequência, para mim, senão eu acabo me perdendo. Na verdade, eu passei 20 anos da minha vida como comerciante com um grande propósito, que era o quê? Sonegar. O Alex, como contador, ele tem como comprovar isso. Quando a gente procurava um contador, naquela época, a pergunta que a gente fazia para ele era assim: como eu faço para não pagar imposto? Entendeu? E o contador, ele era escolhido conforme assim as habilidades dele para sonegar, para ajudar a sonegar e você ficar, de certa forma, com menos riscos perante as leis, né? Então, num belo dia, nós fomos convidados, nós fomos aqui porque meu irmão era sócio dele na época, por um franqueador para fazer parte de um projeto na qual o pré-requisito era ser honesto. É lógico que o convite era referente àquela data para frente. Hoje, como exemplo da passagem bíblica da adúltera, ali não existia ninguém sem pecado.
nós nos apresentamos, né, quando nos foi apresentada a proposta de trabalho, no qual estava incluído o pagamento integral de todos os tributos exigidos pela nossa legislação. Depois de nos termos apresentado a proposta, ainda levamos 1 ano tomando coragem para enfrentar tamanho desafio. O desafio era ser honesto, pagar integralmente os tributos. Lógico que tudo deu certo. E hoje, além de pagarmos integralmente os impostos, não temos mais aquela necessidade que era muito corriqueiro na época, a gente usar o termo assim, vender o almoço para comprar janta. Então, hoje, graças a Deus, a gente não tem mais essa necessidade de vender o almoço para comprar janta. Na época, lógico que são os apelos, né? A gente aprende que na vida tem os apelos negativos, que são muitos, mas esse é o exemplo de um apelo positivo. Uma pessoa chegou com uma proposta, com um propósito, tá? De ser honesto. Eu quero um grupo de pessoas honestas, tá? Mas isso foi, vamos dizer assim, o que me motivou e que me deu essa certeza de ser possível a realização dessa proposta é porque eu já conheci a parábola dos talentos. Então, lá né, já diz de uma forma bem reduzida que a quem tem será dado mais, aquele que não tem, o pouco que ele tem lhe será retirado. E eu já tinha passado por esse processo de ter perdido tudo, tá? E eu cheguei à conclusão que pagar imposto, pagar os tributos também era um talento que tinha que ser desenvolvido, conforme vários outros, como ontem o Alex citou o exemplo do imposto de renda, que, né, dentre vários assuntos que a gente fica sempre relutante a, né, a pessoa quando chega, ele falou isso ontem e vai comprovar, pergunta para ele, que a pessoa chega para o contador, a primeira coisa que fala assim, como eu faço para não pagar imposto de renda? Isso é uma prática que, infelizmente, é uma realidade. Para deixar claro que as mudanças não são opções, eu vou ler um trecho do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Eu vou ler rápido, senão... Se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na diversidade. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento. Ao orgulhoso, se conserva cheio de si. Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja. Assim, poderiam todos os homens acreditar na manifestação dos espíritos e a humanidade fica estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. E o texto continua, tá? É bem interessante. E lá no finalzinho ele fala que a bandeira que desfraldamos bem alta é a do espiritismo cristão e humanitário. Então você vê que a gente tem estudado e vê que conforme a gente vai caminhando, o processo de, vamos dizer, de melhorias, ele vai sendo descrito. No início a gente falava só do espiritismo e depois nós começamos a falar do espiritismo cristão, o espírita cristão. E aqui já no finalzinho, esse trecho é do Livro dos Médiuns, mas lá no final, bem no final do livro mesmo, ele já acrescenta que tem que ser cristão e humanitário, tá? Humanitário, na verdade, é um convite ao movimento altruísta, caridoso, de generosidade, de abnegação. Eu fico por aqui. Passar agora para vocês fazer os comentários. Muito bom, Carlos. Abnegação e renúncia, né?
a muitas Sim. coisas. Essa palavra também ela é muito importante dentro do que a gente entende como, né, as leis de Deus e seguir, né, o que Jesus Cristo nos ensinou. A gente tem que fazer muitas renúncias. Isso é muito difícil para algumas pessoas. Eu disse que estava sentindo a falta do nosso amigo Luiz Fernando, mas ele entrou e já está com a mãozinha aqui para fazer os Ontem ele falou comentários. sobre esse, Isso, ontem ele falou sobre esse movimento humanitário. fundamental o comentário dele agora. Fernando? Ué, Sim, muito agora obrigado. ele faz o complemento. Então, a gente viu por aquele manual que o irmão Jacó recebeu que só 1/3 da humanidade, tanto encarnados quanto desencarnados, já está nessa faixa da razão para a humanidade. Ou seja, quando as pessoas acham que ser racional já é ser humano, a própria ideia do que é ser humano pelos humanistas e por isso e por aquilo é totalmente falsa dentro do parâmetro da espiritualidade, ou seja, da realidade que a gente vai encontrar em breve quando desencarnar, né? Então, a gente tem que começar a perceber que ainda não somos de fato humanos, somos na aparência humanos, mas não de fato. Isso aí não é uma coisa da metafísica, né? Mas, assim, eu até me lembrei, quando falou desse texto do Livro dos Médiuns, dos orgulhosos, a gente melhorar, me lembrei de uma piada que o Divaldo Costa... As palestras do Divaldo são muito boas, tá, gente? Lá na Europa. Está disponível online na Mansão do Caminho. E aí ele falou, os irmãos católicos não têm o hábito de se confessar. E aí o rapaz chegou para o padre e falou, padre, eu preciso me confessar. Piada contada pelo Divaldo, tá? Mas o que, meu filho? Ah, padre, eu preciso confessar porque eu sou muito orgulhoso. Aí ele, mas orgulhoso, então, é um pecado mesmo. Mas, peraí, vamos ver. Você é orgulhoso por quê? O seu pai é de família, assim, tradicional, nobre? Não, padre. A gente vive com muita dificuldade. Mas, então, no caso, você tem uma grande posição já alcançada com seus estudos. Não, padre. Eu sou um trabalhador humilde e tudo. Mas, então, você me desculpa, você já está perdoado. Ele por quê? Porque você não é orgulhoso, você é um idiota. A gente tem orgulho de quê, gente? Nós fomos criados para evoluir. O espírita precisa perceber urgentemente isso, como dizia Jesus, enquanto está a caminho. Porque senão vai acontecer que nem foi com o Frederico Figner. Ele dizia que voltava em, no máximo, 1 mês para escrever um livro para mostrar que tinha sobrevivido. Chegou lá e ficou decepcionado, porque não é porque ele foi presidente ou vice da FEB que ele teve autorização, porque nem o coração dele tinha melhorado nas doutrinações, né? Então, a gente tem que avaliar por que a gente é orgulhoso. Às vezes, a gente está sendo idiota. Isso aí, Fernanda. Obrigada. Valeu. Muito bom. Bia. O microfone, Bia. É isso que o Fernando estava falando mesmo. A gente demora muito tempo para entender as coisas. Olha quanto tempo a gente está aqui na Terra. O nosso planeta está mudando e só 1/3 da população do planeta está onde deveria estar, sabe? Entendeu o que já deveria ter ido. A gente aprende as coisas e tem uma dificuldade muito grande de pôr em prática. Né? A gente tem, é isso que ele falou, orgulho se a gente entendesse que somos um todo, que não somos homem, mulher, rico, pobre, que somos feitos da mesma matéria, saímos do mesmo lugar, a gente já evoluído bastante, mas a gente tem dificuldade de entender a humanidade como um todo, né? Aí. Bom, Anne, mais alguém gostaria de fazer um comentário? Rapidinho? Ainda temos tempo. Ontem mesmo eu estava falando com meu filho sobre esses protestos, né, que estão fazendo, sobre a morte desse rapaz nos Estados Unidos. E ontem eu até me emocionei com uma das manifestações que veio em Nova York, que era uma manifestação de maioria branca, né? E é aí que está o grande lance, né?
A vida não tem cor, né? Então, estavam todos ali lutando pela causa de um negro, mas é porque chega, basta. Não importa se você é negro, se você é branco, vamos lutar todos, né, pelo que a gente não considera justo, pelo que não pode mais acontecer, né? E me emocionou de ver tanto branco, né? A maioria branca na manifestação. E eu, inclusive, tenho um aluno que foi preso, né? A irmã dele me mandou uma mensagem dizendo que ele foi preso na manifestação, branco, um menino, gente boa demais, mas aqui no Brasil, quando ele esteve, ele já mostrava nessa... Ele chorava, às vezes, em sala de aula, de não entender como o próprio brasileiro negro aceitava a condição de eu sou menos, porque o meu chefe é mais, é superior, é orgulhoso do que ele tem, e ele tem razão, então eu não posso reclamar, não. Aceitar a condição, né? Então ele ficava muito revoltado com isso. Então a gente realmente tem que buscar essa igualdade, né? No sentido de que vida não tem cor, né? As pessoas deveriam estar mais preparadas, né, de acordo com esse ideal cristão da vida. Fala, Anne. Sim, eu acho que a gente, como espírito, essa semana, não, semana nada, eu ouvi uma palestra falando sobre como as pessoas evocavam Deus, né, que chamavam de Deus. E aí eu parei para pensar que a gente às vezes fala Deus, fala Pai, e o espiritismo, ele ensina que o espírito ele não tem sexo. Então a gente espírita tem a obrigação de entender que a gente é regido por uma energia, que não é um homem ou uma mulher, é uma energia que nos rege. E é dela que a gente é feito. A gente não é feito de um pai só. É o que a gente chama de pai porque assim nos foi ensinado, mas é uma energia que criou o mundo inteiro. Nós somos, exatamente. Nós somos energia. Corpo e Essa perispírito, né? Essa que é a questão. Nós somos. Isso aí. Somos da mesma coisa. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso. Eu acho que o espiritismo tem como missão maior ainda fazer com que as pessoas entendam que esse Deus supremo que está ali acima de nós é uma energia. Isso aí. E aí talvez a gente passe a entender que a gente é um pontinho de luz, a gente não é diferente um do outro, né? Se não tivesse essa pandemia, nós não estaríamos cada um nos nossos cômodos agora. Cada um que olha e vê os cômodos dos outros, imagina que tem ar, né? Então, cada um está na sua casa, cada um está no seu quadrado, né? Que em geral é a forma básica da arquitetura. E esse ar é uma parte do fluido cósmico universal que vitaliza todos nós. Nós todos estamos unidos, Tudo como a Ana fluido, Beatriz falou, por essa energia. Então, a gente para assim, pensar, tudo é, né? Tudo é sabe? fluido. Tudo. Mas, assim, agora, percebendo que cada um está no seu cômodo e querendo manter essa união, eu acho que só por causa da pandemia que a gente está tendo essa experiência espiritual. Não importa que ela seja através de uma coisa aparentemente material, que é o celular, ou o dinheiro que é necessário para a gente manter a conta de luz. A gente está usando bem as coisas, como o Carlos falou no começo. Então, é essa junção de recursos que vai fazer a transformação do homem junto com a mudança trazida pelas revelações espíritas. Aí, Fernando, muito obrigada, amigo, pela tua contribuição. A gente estourou o tempo aqui, mas, como eu digo sempre, valeu a pena, né? A gente passar uns minutinhos, e eu sei que os espíritos que nos acompanham, né? A equipe que nos acompanha aqui, é tolerante com a gente quando a gente passa um pouquinho do tempo. Eu vou pedir a Anne para fazer a nossa prece final, tá bom, Anne? Tá bom. Vamos respirar profundamente e agradecer por esta oportunidade de aprendizado, agradecer por podermos estar aqui reunidos. Só agradecer dos nossos amigos espirituais, a presença dos nossos protetores, a presença dos nossos guias, agradecer a oportunidade de troca de informação,
de estarmos entre amigos. E vamos fazer de tudo para que essa energia possa permanecer até o dia de amanhã, para que nós possamos manter os nossos fluidos, as nossas vibrações até o dia de amanhã. Graças a Deus. Que assim seja. A gente permita que essa lua linda ilumine a nossa noite, a nossa vida. Ela está muito linda. Lua cheia. Tá linda a lua cheia. Um beijo no coração de vocês. A gente vai terminando. Tchau. Estão todos Tchau, aqui até para se amanhã. despedir. Obrigada, Bia. Obrigada, Tchau, Fernando, Bia. Carlos. Tchau, Obrigada. Bia. Tchau. Bom dia. Boa noite, até amanhã. Até amanhã a todos. Até amanhã. Boa Beijo, noite amanhã, a bye, bye. todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Carlos.